Fala, turma, sejam todos muito bem-vindos aí a mais uma aula. Nessa aula, eu quero falar de um dos recursos que eu mais gosto quando o assunto é Active Directory, principalmente para quem já trabalhou com versões antigas e vai saber muito bem dessas dificuldades que eu vou falar e que esse recurso ajuda e muito aí a vida do administrador. Eu estou falando da parte de recuperação de objetos. Quem é mais da antiga, ali, trabalha versão 2000, 2003, 2008, né? Para a gente recuperar objetos dentro do Active Directory que foram deletados, era um pouco traumático, né? A gente até tinha algumas ferramentas que a gente conseguia utilizar para restaurar o objeto, só que nem sempre essa restauração trazia todas as informações que estavam cadastradas no objeto, então as propriedades, os grupos que o usuário era membro, então às vezes ele não conseguia restaurar todas essas informações. E quando isso acontecia, a gente tinha que partir ali para a restauração de um backup, coisa que também era muito demorado, né? Pô, eu ter que ir lá achar o backup para fazer o restore e às vezes para restaurar uma conta. Então, isso era um processo muito demorado. No Active Directory, desde a versão do 2012, a Microsoft introduziu a lixeira do Active Directory. Então, um recurso extremamente útil que eu recomendo que vocês habilitem no ambiente de vocês, porque para que a gente restaure objetos através da lixeira é muito, muito mais simples. E a grande vantagem é que ele restaura todos os atributos do objeto. Então, não corro o risco de restaurar e faltar um parâmetro na conta do usuário, um grupo que o usuário fazia parte. Então, eu não preciso mais me preocupar com isso. Ele traz absolutamente tudo. A gente tem algumas limitações, mas não são limitações da lixeira, é a arquitetura do Active Directory que funciona dessa forma, mas aqui nesse vídeo eu quero explicar em mais detalhes isso para vocês. Então vamos lá. Para a gente utilizar a lixeira do Active Directory, a gente tem que utilizar essa ferramenta aqui que é o Active Directory Administrative Center. Então vou abrir aqui essa ferramenta. Então essa minha máquina ela já é um domain controller, né? Então vamos abrir aqui. Tá aqui a minha ferramenta. Quando eu entro aqui no meu domínio, a gente vai ter aqui no menu de task essa opção de Enable Recycle Bin, tá? No meu caso já está habilitado. Então, em ambientes que não está habilitado, ele vai liberar aqui para clicar nesse botão. É só clicar para que ele habilite a lixeira. Ele vai dar ali, né, uma mensagem falando que primeiro essa ação não pode ser revertida. Então, uma vez que você habilita a lixeira, não dá para desabilitar. E ambientes que têm vários controladores de domínio, ele explica também que essa informação precisa ser replicada para todos os controladores de domínio para que a gente possa utilizar a lixeira. Uma vez habilitado esse cara aqui, dentro do Active Directory, ele vai criar um container chamado de Deleted Object. Então, esse container ele só é criado a partir do momento que eu tenho a lixeira aqui do Active Directory habilitado. E é dentro desse container que ele vai jogar todos os objetos que foram deletados. Então, se eu pegar, por exemplo, né, se eu entrar aqui, tá vazio. Se eu pegar aqui no meu container users, eu tenho esse usuário Diogo Molina. Então, se eu pegar aqui e deletar esse usuário, ele sumiu daqui, não existe mais. Se eu for aqui para o container de delete de object, o usuário está aqui. Ele me mostra aqui quando o usuário foi deletado e onde que o usuário estava, né? Qual local que o usuário estava armazenado quando ele foi deletado. Então aqui ele mostra que ele estava dentro do users. Aqui no menu de task, eu tenho duas opções para restaurar: o restore e o restore to. O restore, ele vai olhar para o último local que o usuário estava quando foi deletado e vai restaurar o objeto dentro desse local. Então, se eu clicar aqui Restore, sumiu daqui. Se eu for lá para Users, tá aqui o meu objeto restaurado. A outra opção, ó, vou pegar aqui, eu tenho essa OU chamado TI. Então, essa OU TI
tem aqui 4 contas de usuário. Então, eu vou pegar essa UTI. Primeiro, eu vou só desabilitar aqui a proteção quanto à deleção, né? Para que eu possa deletar essa OU. Beleza. Então, eu vou pegar essa OU agora, eu vou deletar. Beleza. Deletou. Agora eu vou lá para o Deleted Object. Então, aqui o que ele me mostra? Ó, você tem esses objetos que foram deletados e é só o. Então notem que aqui ele não consegue, né? Ele traz aqui esse monte aqui de caracteres, porque o que acontece? O local onde esse objeto estava armazenado, ele também foi deletado, que é o UTI. Então aqui a gente tem duas opções. Eu posso restaurar a OU ou imagina aquele cenário onde não, essa U realmente ela deveria ter sido deletada. Só que tem um usuário aqui dentro que esse usuário ele não deveria ter sido deletado, porque é aquele cenário. Quando eu tenho uma U e eu deleto a U, eu deleto tudo que está lá dentro junto. Por isso que existe aquela configuração onde ele protege quanto à deleção acidental às OUs por padrão. Porque uma vez que eu deleto a U, eu deleto todos os objetos que estão dentro dessa U também. Então, nesse cenário onde não, a U realmente deveria ser deletada, só foi um usuário ali que não deveria, o que que eu posso fazer? Eu posso selecionar o usuário e selecionar o Restore To. Quando eu seleciono o Restore To, ele deixa eu escolher aonde que eu quero restaurar esse objeto. Então, por exemplo, eu quero restaurar esse objeto aqui no Container Users. Dou um OK, saiu aqui o User 4. Se eu for aqui em Users, o User 4 está aqui. Então a gente tem aquelas duas opções. Ou eu restauro o objeto para o local original, se esse local ainda existe. Então, quando eu dou o restore, eu restauro o objeto para o repositório que ele estava, um container ou uma OU. E eu tenho a opção do restore to, que eu vou querer restaurar esse objeto em outro local. Então, são essas duas partes. Aqui, pessoal, uma coisa que é extremamente importante de lembrar é que essas configurações aqui, esses objetos que são armazenados dentro desse container de delete e de object, ele não fica aqui eternamente. Ele não vai ficar aqui para sempre. Existe um atributo do Active Director que ele controla por quanto tempo o Active Directory vai armazenar esses objetos dentro do banco de dados. Então, tudo que eu vejo aqui dentro do Deleted Object significa que ainda está dentro do banco de dados do Active Directory. Por isso que eu não preciso pegar um backup para fazer o restore, porque isso ainda continua dentro do banco de dados do AD. Ok? Então ele fica ali num local onde aquela conta não pode ser utilizada, mas a conta está ali. E eu posso restaurar essa conta. Só que a partir do momento que o Active Directory pega essa conta e remove do banco de dados, aí já não tem mais o que fazer. Essa conta nem vai aparecer mais aqui. Aí a única forma de fazer o restore é pegar um backup e restaurar essas informações. Esse período, por padrão, é 180 dias. Então, todo objeto que você deleta, ele fica no banco de dados do Active Directory por um período de 180 dias. Ok? Então, dentro desse período, eu posso a qualquer momento vir aqui e restaurar esse objeto. Agora, pô, eu restaurei aqui, deletei esses objetos. Passou 180 dias, o Active Directory automaticamente ele tem uma task que roda e automaticamente ele vê todos os objetos que tem mais do que 180 dias e ele remove de forma definitiva no banco de dados. Isso é para não ficar sujeira, para o banco de dados não inchar. Então, 180 dias. Passou esse período, ele limpa. Limpou, nem vai mais aparecer aqui para gente. A única forma de fazer essa restauração aí sim é um backup. Por isso que a lixeira do Active Directory, apesar dela ser extremamente funcional, extremamente útil para a gente, ela não substitui o backup. Então, eu tenho uma lixeira e continuo tendo a necessidade de fazer backup, porque a lixeira é um período específico, 180 dias. Tudo que eu precisar de recuperar que tem uma data de deleção maior que 180 dias não vai aparecer aqui. E a única forma de restaurar é pegar o backup de quando tinha essas contas e fazer esse restore do backup. Ok? Mas a lixeira no nosso dia a dia, ela ajuda
Muito, porque ela restaura o objeto de forma simples. Vocês viram aqui um clique, a gente restaura o objeto. E o mais interessante de tudo é que ele restaura todos os atributos, todas as configurações. Então, os grupos que a conta pertencia, departamento, endereço, e-mail, telefone, tudo que está configurado na conta, ele consegue restaurar ali, do momento em que a conta foi deletada. Então, é um recurso extremamente útil que eu recomendo que todo mundo utilize, ok? Antes da gente finalizar aqui essa aula, eu não sei se vocês já viram, a gente liberou uma oferta extremamente especial para quem quer dar os próximos passos e aprender de uma forma mais avançada os principais recursos do Windows Server, inclusive o Active Directory. Então a gente está chegando aí nos feriados, né, final de ano e tudo. Então a chance de você pegar esses feriados, final de ano, e dar um up aí nos conhecimentos, dar um up aí no currículo ainda em 2024, né? Não deixa virar o ano, vou esperar o ano que vem para fazer. Todo ano a mesma coisa, vou esperar o próximo, vou esperar o próximo, acaba não fazendo nada. Então a chance de você começar agora, já começar a aproveitar feriado, final de ano, para começar a estudar agora, já em 2024. Qual que é essa condição? Eu liberei um pacote de 5 certificações pelo valor de uma. Quais são essas certificações? Especialista em Active Directory, então aqui você vai aprender a habilitar a lixeira do zero, só que não somente isso, vai aprender tudo sobre Active Directory, desde a implementação até recursos mais avançados, como trabalhar com múltiplos domínios, múltiplas florestas, relação de confiança, backup, recuperação, migração de AD. Você vai aprender também sobre a parte de replicação, mestres de operações, níveis funcionais, ou seja, um conteúdo extremamente completo sobre Active Directory. O mesmo para Hyper-V e o System Center Virtual Machine Manager, então também um conteúdo bem completo, desde o básico até os recursos mais avançados. A parte de DNS Server também, o DNS Server aqui, tanto o DNS interno quanto a parte de DNS externo. Então a gente explica nos detalhes como funcionam essas configurações. A certificação especialista File Server, então aqui, parte de permissões, como que organiza o File Server, como cria um cluster de file server, trabalhar com DFS, né, um recurso extremamente importante. Tem o DFS namespace, o DFS replication. Então, essa certificação especialista file server, você vai aprender toda essa parte de gerenciamento de arquivos. E a certificação especialista em alta disponibilidade, aqui é trabalhar com cluster, como que o cluster funciona, como que eu configuro o cluster, como que eu configuro a aplicação para trabalhar em alta disponibilidade. Então, são 5 certificações que abordam recursos extremamente importantes que a gente tem dentro do Windows. E aqui todas as certificações vocês vão aprender desde o conceito básico até o mais avançado. Então a gente vai em cada aula avançando até os recursos mais avançados. Todos esses treinamentos, todas essas certificações, 5, ela tem um acesso vitalício, então você vai poder assistir esse conteúdo sempre que você precisar. Esses conteúdos dessas certificações já estão no Windows Server 2022, então se vocês vão aprender já a versão mais atual que a gente tem disponível para o ambiente de produção. Então o acesso é vitalício para você assistir sempre que vocês quiserem, e tem também o certificado de conclusão. Essas certificações, se elas fossem vendidas individualmente, cada um teria o valor de 1.497. Só que nesse pacote, essas 5 certificações saem apenas 12 parcelas de R$ 29,70. Então, se a gente pega R$ 29,70 e divide ali por 30, a gente está falando de menos de R$ 1 por dia para você ter acesso a materiais riquíssimos que cobra desde o básico até o avançado. Então, são 5 certificações, tem muito conteúdo aqui por trás. Se a gente falar aqui de horas, deve ter em média aí entre umas 40, 60 horas. É muito material, é muito conteúdo que aborda desde o básico até o avançado. Então, quem quer aproveitar essa condição especial, essas 5 certificações com acesso vitalício e certificado de conclusão, apenas 12 de R$ 29,70, já começar feriado, aproveitar final de ano para dar um up aí no conhecimento, no currículo, no LinkedIn. Aqui embaixo desse vídeo vai ter o link para você garantir a sua vaga. Lembrando que essas vagas elas são limitadas. A gente liberou a princípio 150 vagas com essa condição especial. Só que boa parte dessas vagas já foram preenchidas.
Então, se você está assistindo esse vídeo, significa que a gente ainda tem algumas vagas disponíveis. Então, aqui na descrição tem um link para você clicar e garantir a sua vaga para não correr o risco de ficar de fora. Por exemplo, eu quero agora, e o valor já ter voltado para 1.497. Então, aproveita essa chance, 5 certificações, 12 parcelas de R$ 29,70, menos de R$ 1 por dia. Então, aqui na descrição desse vídeo tem um link para você clicar, garantir a sua vaga e começar seus estudos agora. Legal? Então é isso aí, turma. Espero que vocês tenham curtido aqui o conteúdo aqui dessa aula, essa parte da lixeira, tenham entendido a importância de habilitar esse recurso. Para quem vai aproveitar essa condição especial, manda bala. Todas as certificações, cada uma das aulas tem um campo para tirar dúvida. Então, qualquer dúvida vocês podem colocar lá para que eu possa responder e vocês possam ir dando esses próximos passos. Legal? Então, aqui embaixo do vídeo tem um link para você garantir a sua vaga. Então, é isso aí, turma. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.